Repara não, porque é minha primeira live e eu não sei fazer isso muito bem não, com o tempo eu vou melhorar. E isso aqui atrás de gaiola dos meus bichinhos de estimação. São 3 ratinhas de laboratório, agora elas estão quietinhas porque é hora da soneca. Mas se elas subirem aqui correndo, descendo, normal. Sou contra testes em animais para cosméticos, então eu crio eles, eu alimento eles em vez de testar. Esse vídeo é sobre autorresponsabilidade. Isso é um termo redundante, né? Porque quando você fala de responsabilidade, você está falando de si mesmo. Você só pode ser responsável se você estiver falando de si mesmo. Você não pode ser responsável pelos outros, né? Então, responsabilidade, ela é um termo que já implica em auto. Ela já é sobre a própria pessoa. Ontem eu estava vendo uma palestra do Paulo Vieira, do coach Paulo Vieira, do Febracis, sobre autorresponsabilidade. Esse termo, inclusive, foi ele que cunhou, autorresponsabilidade. Acho redundante, mas enfim. E antes que me julguem, eu não concordo com tudo que o Paulo Vieira fala. Também não discordo de tudo. Antes que pensem que eu estou me contradizendo em relação a algumas coisas que eu costumo dizer, que são contrárias a coisas que ele costuma dizer. Mas também não discordo de tudo que Paulo Vieira ensina. E das palestras dele eu sempre consigo tirar alguns insights que servem para fazer uns vídeos legais. E sobre esse tema, autorresponsabilidade, quando eu estava vendo a palestra, eu lembrei de um livro que eu li do Dr. Lai Ribeiro há uns anos atrás, quando eu ainda era adolescente, que foi mais ou menos sobre isso, sobre responsabilidade, e que para você ter sucesso você precisa aprender a assumir a responsabilidade pela vida que você leva, não ficar culpando os pais, o governo e tal. Eu lembrei muito desse livro porque o tema é muito parecido. Da época que o Dr. Lai Ribeiro fazia palestras sobre programação neurolinguística. Hoje ele fala mais sobre saúde, mas há uns anos atrás ele fazia palestras bem nesse estilo aí. E ele tem uns livros bons desse período que eu já li alguns e indico. Sobre essa questão que o Paulo Vieira chama de autorresponsabilidade, mas que na verdade é responsabilidade. Vamos começar citando como exemplo um assunto que está sendo bastante falado no momento, que são as eleições que vão ter esse ano, né? Então é um assunto que está sendo bastante falado. Então vamos usar as eleições para começar os exemplos desse vídeo. Mas depois eu vou falar sobre outras questões que também envolvem responsabilidade, que não só nas eleições. Peraí, mãe, vem cá! Ai, meu Deus! De direita, porque eu sou contra o governo, né? Tá. Isso, né? O atual é de esquerda, né? Isso, exatamente. Nas outras eleições passadas, eu ouvi cada coisa. Essas eleições eu também estou ouvindo cada coisa que, nossa, pelo amor de Deus. E isso implica muito com a questão de responsabilidade, né? Porque você sabe que você precisa pesquisar muito e que aí você vai votar, né? Para depois não se arrepender. Ou se depois você sofrer as consequências relacionadas ao voto que você deu, assuma a sua responsabilidade por isso.
a autorresponsabilidade, né? Ela também implica isso. Você tem culpa pelo governo que você tem. E aqui no Brasil, eu acho assim, os políticos são um espelho da sociedade. As coisas que eles fazem são coisas que eu vejo no dia a dia da população. Jeitinhos, corrupção, tentar privilegiar um ou outro, isso é algo bem comum na população, né? Não acontece só com políticos. Então eles são um espelho da sociedade. Então a população tem a sua responsabilidade relacionada ao governo que elege. Aí, dentre as coisas que eu ouvi relacionadas à eleição, por exemplo, nas eleições anteriores, eu ouvi um amigo meu que falou assim: eu vou votar no fulano, eu vou evitar citar nomes, que tem gente que é muito cara de pau, né? Então, mais seguro eu não citar nomes. Eu vou votar no fulano porque todos os carros de luxo que eu vejo passando na minha frente estão com um adesivo dizendo que vão votar nesse fulano. Então, eu vou votar nesse fulano por causa disso. Argumento tanto raso para escolher alguém que vai governar o país inteiro, não? Aí, depois, quando vem as consequências, aí a pessoa vai choramingar e dizer que eu tô na merda porque eu sou político e tal. E eu não sei o que eu fiz pra isso, esses políticos me roubam e eu não tenho culpa nenhuma e blá blá blá. Eu tive um outro amigo que disse que ganhou um celular pra votar numa certa pessoa. Tem essas situações, né? Seu marido já tem candidato? Não, senhor, ninguém falou com nós ainda. Eu tenho amigos nessa eleição que acreditam em tudo quanto é fake news que é postado na internet. Postam as coisas mais absurdas, inventam histórias mais absurdas que dá pra ver claramente que são mentiras. E as pessoas não se dão o trabalho de pesquisar, não querem se dar o trabalho de pesquisar para conferir se aquilo faz sentido ou não. E acreditam. E votam de acordo com aquilo que acreditam. Eu tenho um colega que, meu Deus, ele acredita em tudo quanto é fake news que é postado na internet. Qualquer absurdo, as abobrinhas mais absurdas, infelizmente ele acredita. E aí ele rege a vida dele de acordo com esses fake news. Estudos comprovam que 90% dos usuários da Caixa Alta estão falando merda. E não perguntem que estudos são esses, porque isso é censura! Não sei se vocês perceberam, mas eu falei censura em Caixa Alta agora. Depois a pessoa pode se lamentar pelo governo que tiver? Não. A autorresponsabilidade, ela passa por isso. Para você consertar a sua vida, você consertar o rumo que a sua vida leva, você precisa... O primeiro passo é você enxergar a sua responsabilidade na vida que você leva. Então, se você tem um governo de merda, que você ajudou a colocar lá, você não pode reclamar. Você tem que assumir a sua responsabilidade nisso e aceitar, né? Pensasse antes ou pesquisasse antes. Vamos sair um pouco desse assunto de eleições para mostrar que a questão da autorresponsabilidade, ela não está restrita a eleições. E é algo que você tem que tomar em todo o dia a dia, em toda a sua vida. Você tem que pensar na sua responsabilidade em relação à vida que você leva. Você tem responsabilidade em relação a quanto você ganha,
em relação à vida familiar que você tem, em relação às amizades que você tem, a forma como seus amigos te tratam, que está relacionado aos amigos que você escolhe. Você não é obrigado, você escolhe. E também está relacionado à forma como você trata as pessoas. Porque eu já vi gente que fala que quando eu tô na pior, meus amigos não vêm me visitar, não vêm me ajudar e tal. Mas quando você estava bem, você ia visitá-los? Você ajudava eles? Você fazia a sua parte? Porque assim, tem gente que não faz isso quando tá bem. E depois, quando tá na pior, quer receber o que não deu. E a vida, ela te devolve de acordo com o que você dá. Se você não dá atenção, você não vai receber atenção. Se você não dá amizade, você não vai receber amizade. Se você não dá compreensão, você não vai receber compreensão. Aquilo que você planta, você colhe. Então, essa é uma das responsabilidades que você tem pela sua vida, né? Pelas coisas que acontecem na sua vida. Aí, citando outros exemplos, saindo dessa questão de eleições, por exemplo. Há pouco tempo atrás, uma empresa de marketing multinível saiu do multinível. E agora ela entrou em recuperação judicial, que virou notícia em vários portais, jornais e tal. E não é a primeira vez que ela sacaneia os consultores. Ela já fez isso há uns 20 anos atrás, exatamente o mesmo que fez agora. Aí as pessoas começam a se lamentar pelo que aconteceu, as pessoas que foram vítimas dessa empresa, como se fosse a primeira vez. Alguém pode dizer, mas eu não sabia que isso já tinha acontecido antes. Aí eu me pergunto, por que, como você vai, investe numa empresa, você começa um negócio numa empresa e você não pesquisa antes sobre essa empresa, o histórico dessa empresa, quem é o dono dessa empresa, da onde vem o dinheiro dessa empresa, como ela funciona? Porque se você não sabe uma sacanagem que ela fez há 20 anos atrás, é porque você não pesquisou sobre ela. Então, assuma sua responsabilidade nisso. Se você foi ferrado por essa empresa, você tem responsabilidade. Porque ou você não pesquisou sobre ela, ou quando você soube, também tem esses casos, porque tem pessoas que eu alertei sobre o que essa empresa já fez antes. Tem pessoas que sabiam e disseram, quem nunca, né? Pensaram, todo mundo faz isso. Vou entrar assim mesmo. Aí depois não pode reclamar das consequências, né? Porque, como eu disse, você recebe aquilo que você dá. Tem gente que pagou ainda mais, porque consultor de marketing multinível paga de investimento inicial no máximo 2.500. Só que essa empresa tinha também franquias em shoppings e por aí fora de shopping também. E quem abre uma franquia gasta em torno de 100 mil. Só de pedido de produto inicial dá mais de 50 mil aí. E ainda tem os custos com local e tudo. É um gasto imenso para uma pessoa fazer assim, atirando no escuro, sem pesquisar, sem procurar saber
sobre o histórico dessa empresa. Outra questão relacionada à responsabilidade, que as pessoas se fazem de vítimas, mas não são tão vítimas assim, né? Há uns anos atrás, eu fiz um curso sobre dependência química e como ajudar dependentes químicos, porque eu sempre fui muito envolvida com questões sociais e isso é sempre muito presente. Esse assunto, dependência química, é uma das principais questões relacionadas à pobreza, à marginalidade e à violência. Então, era assim uma questão principal. Então, eu procurei estudar sobre isso. Eu fiz um curso que os professores eram psicólogos especialistas nesse assunto e que trabalhavam com isso em ONGs de recuperação. E eu fiz para aprender como lidar com pessoas que tinham esse problema de dependência química. Também eu estava começando a faculdade e na minha faculdade isso acontecia muito. E não eram pessoas pobres. E eu tinha um pai, mãe. Enfim. Eu queria saber como ajudá-los. E eu aprendi sobre o codependente. O codependente é a pessoa que mais se lamenta sobre a dependência química da pessoa na família. Mas, ao mesmo tempo, a dependência química dessa pessoa da família é culpa do codependente. Normalmente é culpa do codependente. O codependente, na maioria das vezes, é a mãe do viciado em drogas. Às vezes a esposa. Na maioria das vezes é a mãe. E ela dá dinheiro pra ele. Ele usa pra comprar drogas, ela sabe, e ela dá dinheiro pra ele. Ela pode até dizer, não use pra comprar drogas, meu filho, mas ela dá o dinheiro. Ela passa a mão na cabeça do filho constantemente. O filho engravida alguém por aí, ela diz que ele não precisa assumir, que ele é muito novo e tal, e tá sempre passando a mão na cabeça do filho, deixa o filho mimado, e aí o filho se torna dependente químico, e ela de certa forma patrocina. E aí eles estavam falando que quando você vai tratar um dependente químico, você tem que tratar a família toda, porque você precisa tratar, antes de mais nada, o codependente. Isso também funciona muito em relação à dependência emocional, qualquer tipo de dependência, não só química. Dependência emocional também, normalmente existe um codependente que alimenta aquela dependência emocional. Não é... A pessoa que tem a dependência, ela é o menor culpado pela dependência. E também é a pessoa que menos reclama pelo próprio erro, porque normalmente quem tem dependência sabe que está errado. Quem reclama e se lamenta normalmente é o codependente. E é ele exatamente, ou ela, quem alimenta essa dependência, seja química, emocional, o que for. Então, se a pessoa aprende a assumir a sua responsabilidade por aquilo que está acontecendo na família, o primeiro passo é ela reconhecer a parcela de culpa dela, ela vai mudar aquilo. Então, a autorresponsabilidade ela é muito importante como primeiro passo para a pessoa reconhecer a sua parcela de culpa na vida que leva. Outra questão, pessoas que reclamam que não conseguiram dar certo, seja no marketing multinível ou em outro negócio, outro empreendedorismo, outro empreendimento. No empreendedorismo em geral. Empreendedorismo é algo que não dá retorno
de um dia para o outro. Demora um pouco para dar retorno. Então, a pessoa precisa ser persistente. As palestras que eu já vi de pessoas que venceram no empreendedorismo, elas sempre disseram que o segredo principal foi elas terem sido persistentes e terem se mantido focadas apesar das dificuldades. Tem gente que tá sempre trocando de negócio, que assim, passa menos de um ano, não viu o resultado, não viu o retorno do investimento, a pessoa troca para outro. E tá sempre trocando, tá sempre começando tudo de novo. E não tem foco, não cria um objetivo com o negócio e toca ele até dar certo. Se o negócio deu certo ou não, a culpa é sua. A responsabilidade é apenas sua. Cabe a você ir mudando os caminhos, mas não o negócio, mudando os caminhos, os planos. Se tem um plano A, não deu certo, você vai para o plano B. Não deu certo, você vai para o plano C. Você vai adaptando o plano de acordo com os resultados. Mas não desiste. Porque se você desiste e você começa tudo de novo, você nunca chega a lugar nenhum. Porque você está na metade do caminho e você começa tudo de novo. Em outro negócio. Cada marca tem um conceito, uma visão, uma missão. Cada tipo de negócio tem todo um conhecimento agregado a ele. Você não pode sair de um negócio de cosméticos e ir para um negócio de roupa e achar que é a mesma coisa. Não é. Não é. Se você quer estar no negócio de cosméticos, você precisa estudar muito sobre cosméticos. Se você quer estar no negócio de roupa, você precisa estudar muito sobre moda, sobre como combinar cores, como combinar as roupas, qual roupa combina com cada tipo de corpo, tudo isso. Não é a mesma coisa, a não ser que você faça de qualquer jeito. E se você faz de qualquer jeito, você é culpado pelo fracasso do seu negócio. Você tem total responsabilidade pelo fracasso ou pelo sucesso do seu negócio. Então, assim, tem pessoas que falam que tem fé, mas Jacó esperou 7 anos para ver o resultado dos seus objetivos. Ele ficou 7 anos trabalhando para Labão antes de ver o resultado dos seus objetivos. Como você pode dizer que você tem fé se em menos de um ano você desacredita que vai chegar no resultado do seu objetivo? Queria ver você esperar 7 anos. Se você tem fé, você espera até mais 7 anos se precisar. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço estão há muito tempo tentando, muito tempo. Não se consegue as coisas do dia para a noite. Até em franquia mesmo, normalmente o prazo de retorno de investimento costuma ser de 2 anos. Ninguém tem retorno de investimento no dia seguinte. Isso é ilusão. Se a pessoa desiste porque não teve retorno no dia seguinte, ela não vai chegar em lugar nenhum. Outra questão de responsabilidade. Já divulguei muito em grupos de pessoas que têm melasma sobre tratamentos que eu conheço, da marca que eu vendo e que eu já vi resultados. E aí tem gente que fala, não dá resultado. E aí eu pergunto, você usou protetor solar? E a pessoa diz, não. Então assim, a pessoa está usando um creme com ácido no rosto e não usa um protetor solar. Quando os raios solares baterem no ácido que está no rosto, vai queimar e vai fazer mais mancha. Então é claro que não vai ver resultado. Mas em vez de desistir, de
de tratar aquele problema que tanto incomoda, porque as mulheres são muito, muito incomodadas com o melasma. E tudo bem que ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Ele pode clarear e a pessoa, se a pessoa tratar sempre, ele vai estar sempre mais claro. E a pessoa vai ter uma pele aparentemente saudável. E então tem solução. Não definitiva, mas tem solução. E tem gente que desacredita antes de tentar. E se você já começa qualquer tratamento dizendo que ele não vai dar certo, ele realmente não vai dar certo. E se você usa um ácido no rosto e não coloca um protetor solar, ele não deu certo por culpa sua. Porque você cismou que poderia usar sem protetor solar. Tem gente que eu falo que precisa usar o protetor solar e a pessoa fala: acho que eu tô querendo fazer venda casada. Fala que eu tô querendo fazer venda casada. Não é questão, você pode usar até protetor solar de outra marca, mas você precisa usar um protetor solar quando você usa um creme com ácido. Porque senão o sol vai queimar a sua pele e fazer mais mancha. Ainda mais uma pessoa que tem melasma, ela tem uma pele sensível, que não aguenta raios solares nem sequer sem ácido. Com ácido, que é uma das poucas coisas que funcionam para clarear uma mancha. Então, aí que a pele fica mais sensibilizada ainda. E a negatividade faz com que muita gente não tenha resultado. Não só em relação a tratamento de melasma, mas em relação a várias outras coisas, né? Se a pessoa já começa qualquer coisa dizendo que não vai dar certo, realmente não vai dar certo. É muito importante a pessoa acreditar naquilo que ela tá oferecendo e que ela tá, por exemplo, se você abre um negócio, você tem um produto sempre, né? Porque não existe negócio sem produto, ainda que produto seja um serviço. Ou você acredita naquele serviço, naquele produto, ou você não vai vender. Porque eu já vi casos de pessoas que tentaram vender alguma coisa e não conseguiam, porque essa pessoa realmente não acreditava naquilo. A pessoa, longe dos clientes, ficava falando mal daquele produto ou daquele serviço. E na frente dos clientes ficava tentando vender. Gente, isso acaba se transmitindo nas suas expressões faciais, no seu corpo, na forma de você agir. Os clientes percebem. Então, se você não acredita realmente no que você está vendendo, você não vai vender. Não adianta, você não vai vender. Aí a pessoa coloca a culpa no dono do produto, na empresa, no governo, na crise, mas não vê a sua responsabilidade naquilo. Não vendeu porque não acreditava naquilo. Aí vem outro com o mesmo produto, a mesma empresa, o mesmo país, na mesma situação financeira e vende. E vende bem. Aí eu fico observando e percebo que esse que vendeu bem acredita muito naquilo que ele está oferecendo. Acredita mesmo que aquilo vai resolver o problema do cliente. Enquanto que o outro que não estava vendendo não acreditava mesmo, né, que aquilo ia resolver o problema do cliente. Só queria vender. E o cliente percebe. Você pode achar que você é o melhor ator do mundo ou a melhor atriz do mundo, mas o cliente percebe. Até os atores, quando vão encarnar um personagem, eles dizem que eles precisam realmente acreditar que eles são aquele personagem. Na hora que eles vão interpretar, eles precisam realmente absorver
toda a característica daquele personagem e realmente se transformar naquele personagem. Teve atores que tiveram dificuldade depois para se desvincular do personagem, porque ele realmente absorveu aquele personagem e ele precisa disso para que o telespectador veja aquilo como real. Se ele não acreditar no personagem na hora que ele está interpretando, o telespectador também não vai acreditar, vai achar mal interpretado. Da mesma forma, ou você acredita no que você está oferecendo para o cliente, você acredita realmente que aquilo vai resolver o problema dele, ou não vende, porque não vai vender. Aí tem gente que não tem foco também e trabalha com marcas concorrentes. É a mesma questão, né? Próximo ponto aqui que eu coloquei. Pessoas que às vezes falam: eu tenho depressão, tenho ansiedade e eu tomo remédio há anos e não resolve, então isso não se resolve, coitadinho de mim, eu vou morrer triste, não tem solução. Eu conheci já muita gente com esse problema, mas que se tratava com neurologista, clínico geral. A pessoa, em vez de ir no especialista responsável, uma pessoa que estudou para resolver especificamente esse tipo de problema, a pessoa fica buscando remédios com outros tipos de médicos que não são especialistas nesse assunto, como clínico geral ou neurologista. E aí não tem resultado, porque muitas vezes eles passam o remédio errado. O certo seria eles dispensarem esses clientes e dizerem: você precisa procurar um psiquiatra, porque ele que é o especialista nesse assunto. Eles se metem a passar remédio que não é da especialidade deles. É até ilegal eles fazerem isso, porque esse tipo de remédio tem que ter o carimbo de um psiquiatra e não de um neurologista ou de um clínico geral. Mas eles fazem assim mesmo sendo legal e tal. E aí passam remédio errado. Eu tenho um amigo que me disse que ele tem um problema, a irmã dele tem outro problema psicológico, a mãe dele tem outro problema mental. São 3 problemas diferentes. E os 3 tratam com o mesmo neurologista. Ele passa o mesmo remédio para os 3, mas são 3 problemas diferentes. E ele passa o mesmo remédio para todo mundo que vai lá se consultar com ele. Então, a culpa não é só do neurologista. Porque você sabe que a especialidade dele não é essa. Quem é responsável por isso é um psiquiatra. Aí você cisma de ir no neurologista ou no clínico geral. Eu já vi gente pedindo receita desse tipo de remédio até para ginecologista. E aí passa remédio errado. Você não vai ver resultado, porque você está usando o remédio errado. A culpa é sua. Por que você não foi procurar um especialista da área? Outra coisa, a pessoa se enche de açúcar e depois acaba adquirindo uma doença relacionada ao uso de açúcar. E acredite, diabetes não é a única doença relacionada ao uso de açúcar. O açúcar pode causar uma série de outras doenças. E aí, quando a pessoa pega essa doença, ou quando piora do diabetes, porque tem gente que tem diabetes e usa açúcar, e bebe, e faz outras coisas que não deveria, porque tem diabetes, né? E depois, quando piora, fica: por que, Deus? Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Você não respeitou o seu corpo. Não basta só não fumar. Você tem que respeitar o seu corpo, os limites do seu corpo. Não adianta você dizer: eu não fumo. Mas você se enche de açúcar, você se enche de refrigerante
Você sabe que faz mal. Então não tem nenhuma moral pra dizer, eu não fumo. Quando as pessoas começam a ter autorresponsabilidade, elas começam a enxergar a culpa que elas têm no que elas fazem. E aí quando você começa a enxergar a responsabilidade que você tem pelo que acontece na sua vida, você precisa ver o que você precisa mudar no seu comportamento para que você não tenha mais aqueles problemas que você tem na vida. Eu sei que há casos e casos. Essa é uma das coisas que eu não concordo com o Paulo Vieira. Não dá pra gente generalizar e dizer que em todos os casos a culpa é da pessoa. Existem questões sociais, as pessoas não competem no mesmo nível, não começam no mesmo nível. Algumas pessoas têm mais condições de alcançar os seus objetivos do que outras. As pessoas não competem no mesmo grau de igualdade. Isso é uma ilusão, não competem. Qualquer um que já tenha se envolvido minimamente em qualquer questão social, e quando eu digo se envolver em questão social, não é simplesmente você doar dinheiro para alguma instituição, não, é você participar. Não é só você mandar dinheiro para lá e pronto. É você participar, procurar saber os problemas que acontecem ali, as vítimas que estão sendo atendidas ali, por quê, qual a história delas e tudo isso. Quem se envolve minimamente com essas coisas sabe que o mundo não compete todo nas mesmas condições. As pessoas não competem em condições de igualdade. Uns têm mais condições de chegar lá, seja física ou econômica, condições físicas ou condições econômicas ou condições mentais ou condições familiares, mas é certo que cada um tem seus problemas, mas dependendo do objetivo da pessoa, uns vão ter mais facilidade para chegar lá. Eu considero essas questões. Não estou generalizando e dizendo que todo mundo é culpado por tudo que acontece com ele mesmo, mas a maioria dos casos que eu vejo, a pessoa é responsável sim. É responsável pelo que tem, pelo que não tem sim. E é incrível como a lei da atração funciona. As pessoas atraem outras que são muito parecidas com elas e com o que elas pensam, e gente podre atrai gente podre. E às vezes você tem sido vítima de picareta porque talvez você esteja normalizando um pouco a picaretagem, né? Então, começa a tentar agir certinho. E aí vamos ver se os picaretas não vão se afastar mais de você. Eu espero que vocês agora comecem a focar em soluções e não nos problemas. Então, os problemas que você tem, em vez de você focar no problema especificamente, você começa a pensar em soluções para aquele problema e em como você pode estar causando aquele problema e a solução seria o que você precisa mudar no seu comportamento para resolver aquele problema. Até mais, obrigado pela companhia, obrigado pela força, beijão.